Um bom sábado a todos, é um prazer estar aqui na Igreja Adventista de Jardim Cruzeiro. Como já foi apresentado, eu me chamo Mateus e essa que acabou de cantar agora, minha esposa, Moana. Somos felizes por estarmos aqui nessa manhã de sábado na igreja, saudando a vocês que aqui estão na congregação e também a você que está em casa, sintonizados, comunicando Deus no seu lar. A nossa proposta nessa manhã nada mais é do que apresentar verdades bíblicas que a palavra de Deus ela nos apresenta. É um motivo de alegria, de forma pessoal, estar voltando aqui à igreja de Jardim Cruzeiro, uma igreja que eu conheço, mesmo que participando de uma forma indireta entre os anos de 2012 até 2014, quando aqui na Escola Adventista eu trabalhei como músico da escola, fui regente do coral nesse período, e aqui nesse lugar era onde eu realizava os ensaios com o coral. Esse piano era o piano que eu tocava naquele momento, e na minha mente agora retorna algumas imagens dessa época tão interessante que nós vivemos aqui na Escola Adventista. Somos um casal, como já havia mencionado, e nós trabalhamos, dedicamos a nossa vida à educação adventista. De uma forma particular, já contribuo nesse ministério há mais de 15 anos. Moana, ela trabalha na Escola Adventista de São Caetano, onde ali ela trabalha junto com uma das coordenadoras que é membro dessa igreja, que é Vânia, pessoa com a qual nos convidou, e por isso estamos aqui nessa manhã, e agradecemos também pela grata e calorosa recepção que nós tivemos aqui ao chegar na igreja. Trabalhar na Escola Adventista é uma bênção, porque nós entendemos que a educação ela faz parte do projeto de Deus. E Deus, quando pensa na educação, Ele pensa de uma forma muito ampla. E nós entendemos que a sua palavra, as Sagradas Escrituras, é um recurso pelo qual Deus usa para nos educar. E somos felizes trabalhando na educação adventista. Eu tenho o privilégio de trabalhar ali na escola de Praia Grande, sou o atual gestor daquela escola, já é o meu 2º ano, onde ali tenho atuado. Mas nós não queremos falar nessa manhã sobre educação, embora seja um tema muito oportuno. Eu quero falar de um outro tema. Mas antes de entrar no tema, me permita fazer uma oração nesse momento, porque nós queremos que a palavra de Deus ela nos fale, e que não seja apenas a voz humana, mas que seja a voz do próprio Deus, nos confortando e ao mesmo tempo nos orientando nesse momento. Querido Deus, que privilégio, Senhor, nós temos de abrir a Tua palavra nesse momento, nesta hora, porque nós entendemos, Senhor, a nossa necessidade de Ti. Senhor, vivemos dias desafiadores, mas louvamos o Teu nome porque a Tua palavra, ela tem sempre uma mensagem, tem sempre uma resposta que vem ao nosso encontro, vem ao encontro da nossa necessidade. E nessa manhã do Teu santo dia, eu oro para que o Senhor possa nos orientar por meio dessa palavra e que essa mensagem, ela seja um refrigério, ela seja uma esperança viva para o nosso coração, para a Tua igreja nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu tenho certeza que se você decidir desconectar o seu aparelho, eu tenho a plena certeza de que você vai perder metade da sua eternidade. Porque o Senhor nessa manhã, Ele quer nos falar de uma mensagem que é principal, um assunto vital para a nossa experiência. E eu tomo como introdução, nesse momento, 2 textos que o apóstolo Paulo, ele escreve e nos orienta, falando sobre as Sagradas Escrituras. O livro de Romanos, no capítulo 15, o verso 4, diz que todo o conteúdo que foi escrito nas Escrituras foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e pela consolação, nessas Escrituras, nós tenhamos esperança. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, e o versículo 11, o apóstolo Paulo, ele enfatiza que todas as coisas escritas neste livro servem para nós como advertência, nós que estamos vivendo, segundo o apóstolo Paulo, em um período que ele determina como sendo fins dos séculos. É um momento que tem chegado.
Mas eu quero lhe convidar para que você, em sua casa e a congregação, possa abrir as Escrituras em um livro chamado O Livro do Pregador. Procure na sua Bíblia o Livro do Pregador, porque conhecer não é suficiente. Você precisa apreender a mensagem que foi apresentada nas Escrituras. E enquanto você procura esse livro, eu quero discorrer sobre outras informações. Eu quero dizer que todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, nós fazemos uma viagem. Sim, uma viagem. Uma viagem de que forma? Quando nós vamos ao texto bíblico, é a viagem de ida nas Escrituras, nós fazemos um estudo chamado de exegese. É quando nós vamos nos originais bíblicos e ali vamos extrair a mensagem do jeito como que ela está escrita e ela foi dita. Precisamos então ouvir essa mensagem, ler essa mensagem no tempo que ela foi escrita. Então a viagem de ida chama-se exegese. Hoje, qual que é o dia de hoje mesmo? Hoje é o dia de sábado. Qual que é a data de hoje? Hoje é 27 de junho de 2020. Então nós saímos do tempo presente e retornamos. Vamos ao passado, quando a mensagem de Deus ela foi escrita. Então essa viagem chama-se exegese. Mas quando você encontra nas Escrituras essa mensagem no seu original, você precisa agora fazer uma viagem de volta. Você agora precisa aplicar no nosso tempo aquilo que foi escrito. E essa viagem de volta chama-se hermenêutica ou aplicação bíblica. No curso de teologia nós temos uma matéria que nós estudamos durante um ano inteiro, onde tratamos sobre exegese e hermenêutica. E então, quando nós voltamos e aplicamos para o nosso tempo a mensagem bíblica, nós então temos a condição de vivenciar essa mensagem de forma prática. E eu gosto de textos na Bíblia que me fazem despertar a curiosidade para ir no original bíblico, para buscar profundamente essa mensagem. Eu gosto do hebraico, eu gosto de estudar um pouco essa língua. Me fascina muito o conteúdo no hebraico nas Escrituras. Não à toa que a porção do Antigo Testamento é a porção da Bíblia que mais me fascina em sua estrutura. Mas eu gosto de textos que fazem com que a minha mente ela fique meio que inquieta e me faz pensar de uma forma diferente. E esses circuitos neurais, então, eles acontecem e a sinapse, então, me faz pensar de uma forma diferente aquilo que leio. E nessa mesma direção, Albert Einstein disse que a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E é nessa perspectiva que eu oro para que a sua mente seja um terreno fértil para receber essa palavra de Deus e que nesse momento a sua mente possa estar dilatando para receber essa mensagem e que essa mensagem, que é uma semente, a sua palavra, ela possa entrar na sua vida e possa frutificar na sua vida esse fruto bendito que é o fruto que pode ser proveniente da sua palavra. Então, quando nós estamos muitas vezes em nosso momento interior de reflexão, nós temos algumas perguntas. Perguntas ocorrem à nossa mente, como por exemplo, qual é o sentido da existência? Qual é o coração da existência? Qual é o sentido da vida? Por que nós existimos e para que nós existimos? São perguntas retóricas. Não temos uma resposta para responder. Talvez porque não exista uma resposta errada. Mas muitas vezes, o que mais importa não são as perguntas. Muitas vezes é o caminho que nós percorremos até encontrar as respostas que é importante. Por exemplo, na minha experiência acadêmica, eu tive uma dificuldade enorme com a área de exatas. Teve um ano da minha experiência que praticamente eu quase fui à reprovação. Eu tinha dificuldade em entender aquele raciocínio lógico. Mas graças a Deus foi superado. E no mundo da matemática, não existe apenas um único caminho para você chegar ao resultado, ao produto. Existem vários caminhos. Por isso, trazendo para a nossa experiência na vida não é diferente. Temos vários caminhos que podemos seguir para buscar as respostas. Mas a palavra de Deus nessa manhã, ela se apresenta como o único
e legítimo local onde você e eu podemos ir para extrair essas respostas para as nossas inquietações da alma. Por isso, muitas pessoas descreveram e expressaram várias frases. Uma delas que me chama a atenção, ela diz o seguinte, que são precisamente as perguntas para as quais não existem respostas, que marcam os limites da possibilidade humana, que traçam as fronteiras da nossa experiência. Essa passagem, essa frase foi dita por Mila Kundera. E então, eu fiz uma pergunta anteriormente. Você já encontrou a resposta para onde está o coração da experiência? Onde está o coração da existência? Talvez você já esteja chegando em alguma conclusão. Mas eu disse que você deveria abrir sua Bíblia e chegar no livro do pregador. Talvez você esteja se perguntando, mas eu não estou vendo esse livro aqui na Bíblia. Vou te ajudar. Esse livro está numa porção específica da Escritura, dentro da Bíblia hebraica, que é chamado de livros sapienciais ou livros de inteligência. Então já estou dando uma dica específica. Então pode estar entre o livro de Jó e o livro de Cântico dos Cânticos. Uma outra dica que eu vou dar para você nessa manhã é que esse livro foi escrito por um dos que foram reis no antigo Israel. Para te ajudar, esse rei, ele foi filho de Davi. Então agora está ficando mais fácil. Eu estou falando dele, desse homem que está no imaginário popular, que é o sábio Salomão. Sim, agora ficou mais fácil de você encontrar. Só tem agora 3 opções. Ou Provérbios, ou Eclesiastes, ou então Cântico dos Cânticos. Um desses 3 livros é onde nós vamos estudar nessa manhã. Então eu quero dizer que Salomão, ele foi um homem muito privilegiado, porque ele teve uma bênção especial. Ele é tido como um dos homens mais inteligentes que pisou nessa terra. E então, o livro que eu estou falando, que eu estou lhe convidando a abrir, é esse livro mesmo. Se você já teve a curiosidade de passar as páginas, você verifica no livro de Eclesiastes. Então, Eclesiastes, ele é considerado também o livro do pregador. Algumas traduções já apresentam como o livro de Eclesiastes ou o livro do pregador. Outras, entretanto, omite essa informação. Mas vamos ler alguns textos e logo no primeiro versículo do capítulo 1, já entendemos o porquê que o nome do livro é também livro do pregador. No verso 1, nos diz assim, palavra do pregador. Olha que interessante. Por que palavra do pregador? A palavra pregação, no original hebraico, ela tem a ver nesse texto com a palavra específica, que é a palavra kahal. Kahal significa congregação, sinagoga. E quando os rabinos traduziram a porção do hebraico na língua grega, conhecida como Septuaginta, essa palavra kahal, ela então foi entendida com uma outra palavra do grego, que significa eclésia ou eclesia. Por isso, o nome Eclesiastes tem uma origem grega, entretanto, a partir de uma palavra hebraica. Em outras palavras, o que é que esse livro quer nos dizer? Quer nos dizer de uma pessoa, que ela está diante de uma congregação, diante de uma assembleia, diante de uma grande audiência. E entendemos então que a palavra do pregador é a figura de Salomão falando para todos ali no seu reino, em um momento específico da sua vida. Muitos teólogos e estudiosos dizem que Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, já está numa fase madura da vida. Ele já tem uma experiência para contar. E tudo que está contido nesse livro reflete essa experiência pessoal. Portanto, Eclesiastes não é um livro de ficção científica, mas é um livro experimental, experiencial. É um livro de um homem que viveu tudo aquilo que escreve. Por isso, podemos dizer que Eclesiastes ela tem a sua relevância. Por isso, porque trata de uma biografia de um homem que às vezes pode estar sendo um modelo, um parâmetro para você nessa manhã, para que você possa pensar profundamente sobre aquilo que esse homem fez e viveu. E você agora fazer uma análise, para de uma forma pessoal,
você entender na sua vida onde que você pode fazer diferente daquilo que esse homem fez. Por isso que Eclesiastes, no capítulo 1, logo no início, diz que palavra do pregador é uma palavra oportuna, porque não existe lugar melhor do que abrir a palavra de Deus, a não ser que essa palavra seja aberta na sua igreja, diante da sua congregação e nesse momento em sua casa, que também é a casa de Deus, também é a igreja de Deus nesse momento. Que privilégio! Portanto, eu quero dizer que Salomão, ele dirige-se à sua congregação como se fosse um grande sermão agora proferido. E então a palavra Kohelet, que em algumas versões, por exemplo, a King James, na versão atualizada em português, já traz a palavra Kohelet, substituindo a palavra do pregador, nos diz então sobre uma mensagem específica. Qual é a mensagem do pregador? Essa mensagem está, portanto, no versículo 2 e versículo 3, quando na versão que eu tenho diz bem assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E no verso 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Ora, encontramos aqui algo interessante para estudarmos. Eu quero dizer que quando nós lemos e estudamos o Antigo Testamento, nós temos algumas diretrizes para que esse estudo seja significativo. Um primeiro parâmetro é você perceber, então, as marcas textuais de repetição. Quando você lê um texto, um verso, e você percebe palavras repetidas, o autor bíblico está chamando a sua atenção para a mensagem que você precisa entender. Então, a repetição indica as ideias-chave do texto, ou perícope, como nós costumamos chamar. E essa repetição, então, indica a ênfase para aquilo que é importante, ou seja, perceber as lições a serem aprendidas, detalhes contidos no texto narrativo. Nós lemos no versículo 2, então, vaidade de vaidade. Já percebemos, então, uma repetição. No finalzinho, tudo é vaidade. Portanto, essa repetição dentro das Escrituras, ela também chama a atenção para aqueles que gostam da matemática. De uma forma estatística, percebemos então palavras que se repetem com muita frequência. E no livro de Eclesiastes, talvez uma das palavras que mais se repetem é a palavra Deus. E chama a minha atenção porque no original, a palavra que se refere a Deus não é o Deus relacional como Yahweh ou Adonai, mas é o Deus tido como criador. É a partícula do substantivo plural majestático que indica o nome de Deus, Elohim. E então Elohim aparece 40 vezes no livro de Eclesiastes. Elohim como criador de todas as coisas e também Elohim como sendo o Rei Supremo que tem a condição de julgar todas as coisas. Por isso que no início do livro, Salomão se preocupa em dizer que todas as coisas que acontecem debaixo do sol são experiências vivas de um ritmo que, a partir das nossas decisões e escolhas, podemos entender ou não entender onde está Deus em cada fase, em cada passo da jornada por onde nós estamos caminhando nessa vida. Portanto, a palavra vaidade, agora vamos fazer um estudo mais específico. Dentro do versículo 1, dentro do versículo 2, na verdade, quando lemos, significa algo especial, porque ela aparece 35 vezes no livro de Eclesiastes, em 29 versículos. E essa expressão, debaixo do sol, ela também aparece 29 vezes em 27 versículos. Ou seja, tem algo importante para nos ensinar. Mas se você faz uma leitura superficial do texto, você pode pensar que Salomão está dizendo da qualidade do vaidoso. Em outras palavras, eu quero dizer o contrário. Salomão, ele tem um propósito claro quando usa essas expressões no início e no final do livro. Todo o conteúdo que existe no início e no final do livro
tem a ver com o conteúdo que está no meio do livro. Por essa razão, temos que entender essas palavras. E no original hebraico, vaidade de vaidade significa havel, havalim, que significa vapor, fumaça, algo efêmero, transitório, algo que é inútil, vazio. Havalim é um substantivo que está no plural, que está reforçando a ideia que veio anterior em Havel. Em outras palavras, significa que é um jogo de palavras. E o hebraico é muito rico, principalmente nessas porções poéticas nas quais elas estão escritas. E qual é o ensino que nós encontramos? O ensino que nós entendemos está escrito em alguns livros, que eu não vou ler os textos, eu vou apenas citar para que você possa se sintonizar, que é Jeremias 10:8, 1 Reis 17:26 e Deuteronômio 32:21, quando diz que Havalim tem a ver com doutrinas de falsidade, idolatria e divindades vãs. Em outras palavras, tudo aquilo que tem a ver com vaidade, tem a ver com algo que acontece no íntimo do seu ser. Mas existem possibilidades de tradução. Havel, Havalim, em muitas versões aparece traduzido como ilusão de ilusões. Ou seja, Salomão não está querendo dizer da ilusão da vida. Salomão não está falando daquele que estufa o peito, e porque tem um status, porque tem uma condição financeira, tem um dom, tem um talento, tem um recurso, ele está numa posição superior aos demais. Não. Salomão não está falando daquele que é orgulhoso. Salomão está dizendo acerca da vida. E a vida, ela é curta. E nessa perspectiva, uma outra tradução possível é vapor de vapores. Em outras palavras, imagine se o texto, no versículo 2, fosse traduzido assim: vapor de vapores, tudo é vapor. Assim diz o pregador. Você pode pensar, delirou. Como que vai acontecer isso nas Escrituras? Sim, nessa perspectiva, Salomão está comparando a vida a um vapor d'água. E como vapor d'água, imagine então aquela panela que está no fogo e quando chega no seu alto grau de ebulição, a partir de 100 graus Celsius, quando você tira a tampa dessa panela, o que é que sai? Isso mesmo, sai vapor, sai uma fumaça, que acontece e existe por um momento, é temporal, é momentâneo. E então precisamos entender o que fazemos então da nossa vida, se a vida é curta e se a nossa existência é comparada a um vapor. É uma lição importante que temos que entender nessa mensagem de hoje, porque Salomão está dizendo à sua audiência que a vida tem prazo de validade. E do que vale o orgulho se a vida se desfaz como um sopro? Nessa perspectiva, a vida ela tem data de vencimento. A vida ela é efêmera, transitória e passageira. Não há nada que valha a pena. Não há nada em que há sentido. A intenção de Kohelet, a intenção do pregador, é mostrar então a efemeridade e a falta de sentido da vida. E tudo se repete nesta vida como um ciclo. Um ciclo sem fim. Algumas vezes, pensamos que o perverso está prevalecendo sobre o justo. Os bens materiais, então, nada valem, dentre outras perspectivas. Mas a chave para entendermos Havel Havalim, tudo é vaidade, tudo é vapor, dentro da escritura bíblica, em Eclesiastes, é a contradição. E segundo a Bíblia, a única contradição que encontramos é a morte. Porque, de fato, Jó no capítulo 18, de 13 a 14, a Bíblia chama a morte dos reis de rei dos terrores. E quando a morte chega, onde ela chega, ela produz dor, lágrimas. A morte coloca suas mãos álgidas sobre todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, doutores e analfabetos. Podemos dizer então que a morte é um sinal de igualdade na equação da vida. O homem mais detemido, mais destemido e mais corajoso diante da morte, acredite, ele fraqueja.
A morte impõe medo. Para muitos, a morte tem a última palavra. Mas nós entendemos a morte dentro de uma outra perspectiva. E essa semana eu tive uma experiência muito triste. 2 pessoas faleceram. Uma delas eu tive o privilégio de me relacionar na época que eu fui professor no SALT. Eu trabalhei junto com o pastor Luiz Nunes, dentro do período de 2012 até 2014. E, infelizmente, essa semana ele descansou. Um momento triste para nós. Uma outra experiência negativa aconteceu ontem, quando o pai de uma das nossas colegas gestoras da Escola Adventista aqui em Salvador veio a falecer, vítima do novo coronavírus. E tem se alastrado, muitas famílias têm sofrido. O pastor Nunes não sofreu a morte por conta da Covid, foi uma outra complicação. Mas o pai dessa nossa colega foi vítima dessa doença que tem ceifado milhões de vidas. Milhares de vidas têm ido em função desse terror que está assolando a sociedade. E nós estamos vivendo esse impacto. A igreja que hoje está praticamente vazia é um símbolo desse impacto negativo. Mas, voltando ao texto, é isso que Salomão vai se deparar. Em face da morte, tudo é vapor, tudo é vaidade, tudo é efêmero, tudo é passageiro. Nada tem valor, nada tem sentido, tudo é vazio. Mesmo o trabalho, o prazer, a religião, são todos vapores, são todos vaidades. E nessa manhã eu quero fazer um contraste entre a eternidade que Deus colocou no meu e no seu coração com a transitoriedade da vida. Existe um livro escrito por um rabino judeu chamado Avraham Heschel, e ele escreve com o título O Shabá, o seu significado para o homem moderno. Uma literatura interessante. E ele começa na primeira página do seu livro dizendo o seguinte, que a civilização técnica, que ele compreende tudo o que acontece nos nossos dias, essa máquina viva que funciona na sociedade, é a conquista do espaço do homem. É um triunfo frequentemente alcançado pelo sacrifício de um ingrediente essencial da existência, isto é, o tempo. Na civilização técnica, nós gastamos tempo para ganhar espaço. Intensificar nosso poder no mundo do espaço é nosso maior objetivo. Segundo Heschel, no entanto, ter mais não significa ser mais. O poder que alcançamos no mundo do espaço termina de forma abrupta na fronteira do tempo, mas o tempo é o coração da existência. Heschel está abordando, está trabalhando o conceito de tempo versus espaço. Ele fala então que o nosso maior objetivo, a nossa maior luta, é essa conquista por espaço. E nós estamos muitas vezes lutando por espaço na escola, quando nós queremos ser o aluno nota 10, na faculdade queremos também ser o aluno exemplar. Nós estamos lutando por espaço na empresa. Queremos ser aprovado, queremos ser o funcionário do mês, ou o funcionário destaque daquele departamento, e é bem provável que você não esteja satisfeito com o salário que você ganha, com a função que você ocupa, e nessa perspectiva você está em luta para conquistar espaço. Na igreja, também lutamos por espaço. Talvez, enquanto a igreja funcionava na sua rotina normal, não fossem os bancos o local onde você briga, ou você brigava para estar ocupando. Talvez seja esse lugar onde eu estou agora, ocupando o local do seu desejo que você lutava para estar. Eu não estou dizendo que você não possa ocupar o púlpito, você deve. Se você tem uma mensagem de Deus, e se Deus lhe enviou, você deve ocupar esse espaço. Mas eu estou dizendo de algo que mexe com aquilo que para nós é a prioridade. E nessa perspectiva, as coisas que estão no mundo do espaço, elas são passageiras, elas têm prazo para acabar. Eu estou dizendo que não é pecado você lutar por bens, por conquistar posses que vão assim melhorar a tua qualidade de vida. Eu estou dizendo que tudo isso
tem uma data para encerrar. Eu estou dizendo que vai chegar um dia que eu vou ter que entregar a titulação que tenho diante de Deus, futuramente a credencial de pastor, assim eu tenho fé, e entregar aos pés de Jesus e agradecer por tudo aquilo que Ele me permitiu nesta vida. E tudo isso aqui vai se encerrar em algum momento. Eu estou dizendo então que tudo que está no mundo do espaço vai acabar, mas precisamos lutar para conquistar as coisas que estão no mundo do tempo, que não tem prazo para acabar. Nós lutamos então por coisas que estão no mundo do espaço, mas o coração da existência tem a ver com o tempo. E Heschel, é dele a ideia quando você já ouviu algum pregador dizer sobre aquela frase que Deus construiu para si, Deus criou para si um santuário no tempo. Essa ideia é dele. Há mais de 50 anos atrás ele escreveu isso e até hoje essa ideia não foi superada. Essa frase já se tornou hino, nós cantamos na igreja, e é nessa perspectiva que Heschel diz o seguinte, que a única coisa que Deus santificou e abençoou foi o tempo. Não foi uma coisa. E nós não vamos falar agora sobre o sábado, mas é importante pensarmos que quando Deus ele abençoa o tempo, Heschel está dizendo o seguinte, que Deus poderia ter construído uma caixa de retorno como essa, Deus poderia ter construído um outro objeto para refletir a si mesmo, mas Ele prefere abençoar o sábado como sendo um memorial da criação. Portanto, a primeira coisa que Deus construiu, que considera sagrada, é o tempo, é o sábado. O sábado é o tempo que temos para estabelecer relacionamento íntimo com Deus. É buscar aquela comunhão que havia no Éden e que depois do pecado, essa relação foi interrompida. E nessa perspectiva, Salomão, à semelhança de Heschel, ele também trabalha com essa perspectiva. Essa dicotomia entre tempo e espaço. E nós vamos ler agora, vamos ver em Salomão, onde está esse exemplo prático da luta pelo tempo que está em confronto com as coisas que estão no espaço. Salomão, ele diz então, no começo do seu livro, nos 3 primeiros capítulos, e que estão baseados em 2 premissas. A primeira delas é a insatisfação do homem. E a segunda premissa é o mito do progresso. Em outras palavras, Salomão está dizendo, no versículo 4 até o versículo 8, da mesmice da vida, como sendo algo que deixa o homem insatisfeito. Ele diz no verso 4, geração vai, geração vem. No versículo 8, ele diz que todas as coisas são canseiras, canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. No versículo 13 até o versículo 14, ele apresenta uma nova perspectiva. Existe uma repetição de expressão no versículo 13 e o versículo 17, quando ele diz assim, apliquei o meu coração a esquadrinhar. E ele então vai buscar na sabedoria as respostas para tudo aquilo que acontece debaixo do sol. Mas é no verso 14, quando ele diz, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Em outras palavras, Salomão está dizendo da insatisfação do homem. Uma outra perspectiva é quando ele fala sobre a vaidade das possessões. E quando nós lemos agora no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 11, nós estamos então acompanhando Salomão no auge da sua vida, no auge da sua saúde, conquistando coisas, vivenciando experiências. E então ele diz, no versículo 2, do riso é loucura, e da alegria de que serve? E então ele diz no versículo 3 que ele resolve entregar o seu coração e ele se envolve com bebidas como o vinho,
No verso 4, ele diz que está empreendendo grandes coisas, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. No verso 8, ele diz também, amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e das províncias, provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Em outras palavras, no verso 10, Salomão também está dizendo que tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Salomão está dizendo, portanto, no finalzinho do versículo 11, que não há nenhum proveito para tudo que acontece debaixo do sol. Salomão está dizendo da sua experiência. E um outro pensador dos nossos dias, chamado de Gilles Lipovetsky, ele no seu livro, quando ele escreve sobre a sociedade do hiperconsumo, ele diz que não existe impedimento para consumir e que esse consumo é justificado por meio do desejo de consumo de objetos e que a venda desses produtos impregnam-se na nossa experiência as sensações e trazem mensagens para estimular sentimentos de felicidade. Ele está dizendo que todo o consumo que existe no mundo está baseado naquela premissa do marketing. Compre aquilo que você não precisa, pague com o dinheiro que você não tem, para agradar pessoas que não têm nada a ver com a tua realidade. Em outras palavras, Lipovetsky está dizendo que nunca se produziu tanto, nunca se consumiu tanto. Mas o sábio Salomão, ele está empreendendo uma busca empírica. É algo vivencial, é algo pessoal, é a sua resposta às suas experiências. E não somente, queridos, a necessidade do novo, mas também o excesso de todas as coisas causam a mesma sensação: vazio, enfado e insatisfação. Talvez você esteja vivendo esse momento de não encontrar um sentido para a vida quando vivemos sob essa circunstância desde os últimos 90 dias. Talvez você não veja nenhum tipo de motivo para viver a vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa: a experiência de Salomão está nos ensinando sobre a pobreza de uma vida permeada de riquezas. Em outras palavras, nós não precisamos ser ingratos para com tudo aquilo que Deus nos ajudou a adquirir. Eu costumo dizer que gratidão não reconhecida, ela é ingratidão. E é uma ingratidão expressa, explícita para com o próprio Deus. E torna-se mais grave ainda quando essa insatisfação tem respeito com a pessoa que eu sou. Tem a ver com a minha história, tem a ver com a minha trajetória, tem a ver com a minha origem, tem a ver com o meu seio familiar. Em outras palavras, não temos que viver a vida, como disse um outro filósofo chamado Arthur Schopenhauer, quando ele disse que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. É verdade que muitas vezes nós queremos possuir coisas, querer coisas, uma luta tremenda. Não sei se já aconteceu com você, mas na vida de muitos, pessoas vão às lojas, compram um determinado aparelho tecnológico. Quando chega em casa, ao passar algumas semanas, descobre que já saiu uma tecnologia melhor. E agora ele pensa: poxa, eu poderia ter esperado para poder comprar aquela outra tecnologia melhor. E existe essa busca de querer mais, de querer mais e querer mais. E então, eu não compartilho dessa ideia do Schopenhauer, quando ele diz que a vida é uma constante oscilação, porque eu creio que o nosso coração só fica nessa inconstância quando estamos focados naquilo que não é importante, naquilo que não é principal. Quando o nosso coração está focado naquilo que é o principal, nós entendemos Deus em cada fase do processo. E é nessa perspectiva que eu quero então dizer o seguinte: que muitas doenças que assolam o mundo
Não estou dizendo de AIDS, não estou dizendo do novo coronavírus, embora seja uma realidade. Eu estou dizendo de doenças da mente. Tem assolado pessoas com depressão e ansiedade. E se você pensar profundamente, depressão e ansiedade tem a ver com as questões do tempo. Olha que interessante. Depressão tem a ver com um problema do seu passado que você não resolveu. E ansiedade tem a ver com o futuro, uma preocupação excessiva com aquilo que ainda não aconteceu. E nessa perspectiva, percebemos então que o tempo está muito mais ligado com a nossa experiência do que nós não ainda paramos para refletir. Nós vivemos muito, mas vivemos muitos poucos momentos presente, momentos do presente. Salomão está dizendo do mito do progresso. No versículo 9 até o versículo 11 do capítulo 1, ele está dizendo que não há coisa alguma que realmente é novo. Tudo é velho, tudo já aconteceu, não há nada de novo debaixo do sol. Não existe progresso segundo Salomão. E então chegamos à parte central da mensagem de Salomão, quando ele então aborda sobre a importância do tempo. E no capítulo 3 de Eclesiastes, ele abre então a sua reflexão final desse prólogo, dessa introdução à mensagem do seu livro, dizendo que não existe por que ficar ansioso. Sim, olha que palavras bonitas. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. No versículo 2 até o versículo 8, Salomão descreve o ritmo da vida, o ritmo baseado nas nossas ações, das nossas escolhas e da nossa conduta. E então, segundo Salomão, a vida não é feita para ser monótona, não é feita de uma nota só. A vida é para ter nuances. É claro que podem acontecer, oscilações, como dizem Schopenhauer, mas são momentâneas, são pontuais. Mas essa dinâmica, nós entendemos Deus quando entendemos que existe um tempo para todas as coisas. E ao chegar no versículo 11, que é o centro para encontrarmos a resposta para a pergunta acerca de onde está, qual é o propósito da existência, onde está o coração da existência. Ele diz que tudo fez Deus no seu tempo formoso. Deus fez tudo belo. E no verso que continua, ele diz: também pôs a eternidade no coração do homem. E você já se perguntou, que tipo de eternidade é essa que Salomão está dizendo? A eternidade que não é um conceito que você e eu entendemos. Porque na Bíblia, a eternidade não é a ausência de tempo, mas é um tempo sem fim. A ideia de que só existe tempo porque existe vida, porque existem ações. Ou seja, a morte é o fim do tempo para aquele que vive. A eternidade, portanto, é um tempo sem fim, pois há e existe uma vida sem fim. Em outras palavras, essa vida tem a ver com a vida do próprio Deus. Êxodo 3, no verso 14, está dizendo da vida do próprio Deus. O Deus que se apresenta a Moisés como Yahweh, o Deus que é o grande eu sou o que sou, aquele que vive, aquele que existe desde a eternidade. Em outras palavras, a eternidade que Salomão está dizendo aqui, que Deus colocou no meu e no seu coração, é a eternidade que significa um tempo sem começo e um tempo sem fim. Entretanto, esse sentimento que temos de vazio, ele precisa ser quebrado quando nós entendemos o real sentido da existência. Porque, de fato, Deus ele colocou a eternidade no meio e no seu coração, com um único propósito, para que você pense melhor sobre aquilo que acontece na vida, de uma maneira bem simples. Nós temos um senso de eternidade dentro de cada um de nós. Já parou para pensar que às vezes o que vivemos não era para ter sido assim e que existe algo que transcende a nossa realidade, algo superior a nós? Queridos, existe sim essa realidade
E essa realidade, ela tem a ver quando nós entramos em contato com essa eternidade que é o próprio Deus. E aqui está uma mensagem para você. Enquanto nós não tivermos uma comunhão genuína com o Deus da eternidade, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração nunca vai se aquietar. Você quer ter paz? Tenha comunhão com o Deus da eternidade. Reserve um tempo para ter essa comunhão com Ele e você vai sentir a paz que excede dele para a nossa vida e para a nossa experiência. Eu finalizo essa reflexão de hoje dizendo que quando Deus ele cria a vida, apesar dos seus grandes desafios, Deus ele quer que você e eu venhamos a nos surpreender ao viver cada etapa da vida. E ao viver essa etapa, você possa encontrar Deus em cada fase do processo. Viver de uma forma prática o projeto do grande eu sou. E como viver para agradar a Deus? Vivendo temendo a Deus, conforme está no versículo 14, quando Salomão diz que Deus ele escreve todas as coisas, tudo ele faz para durar eternamente. Mas os homens precisam temer esse Deus. E como temer a Deus? Deuteronômio dá para nós a receita. No capítulo 10 e no versículo 12 e 13, quando diz que devemos andar segundo o caminho, segundo os estatutos desse Deus, para que tenhamos a condição de guardar os seus mandamentos e dessa forma entender que ao guardar os mandamentos de Deus, isso serve para nós como proteção, serve para nós como alento. Os fiéis devem temer a Deus, andar em seu caminho, amá-lo e servi-lo com todo o coração e com toda a alma. Deus nos convida nessa manhã a fazermos a oração sincera que Salomão fez, logo no começo do seu reinado. Talvez uma das orações mais lindas da Bíblia, quando ele clama por sabedoria para fazer as escolhas mais sábias, para que tenhamos a condição de então entender que o coração da nossa existência está no relacionamento com esse Deus. E que nesse momento, você, onde você está, na sua casa, os irmãos que estão aqui na congregação, você também tem a condição de perceber e analisar na sua vida aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhor, onde que você precisa ter a sabedoria de Deus para conduzir melhor a vida da sua família, a sua própria vida. Porque de fato Deus promete cumprir as suas promessas, mas não devemos fechar os olhos para a crise que acontece ao nosso redor. Nós estamos no apagar das luzes da história deste mundo. A nossa mente precisa estar completa e preenchida da sua palavra, que é a fonte de sabedoria. E que você, à semelhança de Salomão, possa fazer a Deus essa oração que será cantada neste momento. Sou humano e incapaz de cumprir o
já que posso escolher, humildemente eu te peço, eu quero a luz do teu saber. Senhor, tu nos guiaste através de gerações, e imploro discernimento para sábias decisões. Ilumina minha mente, mais perfeito é o teu pensar, ensinando o teu servo a saber te escutar. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riquezas, não quero aplausos ou grandeza, já que posso escolher, humildemente eu te peço, eu quero a luz do teu saber. Eu quero a luz do teu saber. Você deseja abrir seu coração a Deus nesse momento para pedir dele a sabedoria? Vamos orar juntos então nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus eterno, nosso Deus, nós te agradecemos pelos momentos que passamos aqui. Nós te pedimos, Senhor, que essa parte eterna que há em nosso coração colocada por ti, para nos elevar, para nos levar e buscar um relacionamento real contigo e verdadeiro, nós te pedimos, Senhor, e nos colocamos em tuas mãos as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.